Estou passando aqui para dar o recado da Mais Ágil para você. A Mais Ágil Assessoria faz com que você antecipe o dinheiro do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço que está lá depositado parado. Você precisa de um dinheiro para antecipar, de repente, uma prestação de um carro, dar entrada num apartamento ou mesmo pagar uma conta. Entre em contato com a assessoria da Mais Ágil. Aqui embaixo, na descrição, tem um link, você vai direto para eles, ou então o telefone que está passando aí nessa tarja. É simples, é rápido, a Mais Ágil em menos de 24 horas faz a antecipação dessa grana. Não perca o contato com a Mais Ágil, porque ela vai ajudar a você a ter aquele dinheiro que às vezes é necessário em certos momentos e está lá, guardado à toa, sem que você use. Mais Ágil, parceira aqui do canal Atenção Vascaínos. Fala galera, torcedor do Vasco, o clube com a história mais linda do futebol brasileiro, que está do futebol mundial. Hoje é sábado, dia 8 de junho de 2024, está no ar mais uma live resenha aqui no canal Atenção Vascaínos. Live especial tratando de mercado da bola, contratações. Quem é que o Vasco tem à disposição no mercado para reforçar esse elenco que está precisando e muito de reforços? Vale lembrar, a janela abre apenas no dia 10 de julho, mas o trabalho começa bem antes. O Vasco já se movimentando no mercado para reforçar essa equipe, para que não tenha sustos neste Campeonato Brasileiro. Estou com convidados para lá de especiais que sacam muito de análise de desempenho, análise de dados de mercado da bola e, claro, também com o parceiro Jean Faísca, aqui do canal, comentarista e referência. Antes, direto e chamando nossos convidados, uns dois recadinhos para você, recados importantes. O primeiro é da Magic Milhas, porque vascaíno viaja com a Magic Milhas. É com muito orgulho que apresentamos mais um novo parceiro, a agência Magic Milhas Viagem. A Magic Milhas Viagem é uma agência especializada em viagens esportivas. Ó, você que quer fazer a viagem, vê o Vascão, hein? Ó, oferecendo um serviço completo de passagens, hotéis e translado. É referência no atendimento ao cliente e oferece o melhor custo-benefício do mercado. A turma da Magic Milhas já levou milhares de torcedores pelo país e agora joga junto do Atenção Vascaínos para levar nossa torcida de norte ao sul desse Brasil. Já para o jogo contra o Palmeiras, ó, quinta-feira, dia 13, na Arena Barueri, ou melhor, no Allianz Parque, né, pelo menos está marcado para o Allianz Parque, a Magic Milhas Viagens está com preços imbatíveis nas passagens. Para entrar em contato, basta chamá-los no WhatsApp através do link pelo número 21 99974 4788. Como está aí na tela, 21 99774 4788. Ou no Instagram, Magic Milhas Viagens. E aí você fala com a galera. Eles estão com uma equipe especialmente para atender os vascaínos. Contamos com vocês. Então tá aí, ó, viagem com a gente da Magic Milhas. E quando você fechar essa viagem para ver o Vascão fora do Rio de Janeiro, fale que você chegou nessa galera através do canal Atenção Vascaínos. É importante para você, para eles e também para a gente. Esse recado é super importante, fundamental. Não perca essa oportunidade. Sei que o vascaíno gosta de viajar, São Paulo, jogo contra o Palmeiras, torcidas amigas. É um barato, é muito bacana e com certeza você vai ter o melhor preço com a Magic Milhas. Outro recado importante é da Portugo. Portugo, que é também parceira do canal Atenção Vascaínos. Historicamente, o Vasco da Gama possui uma relação de amizade e proximidade com os co-irmãos de Portugal. Da mesma forma, é na Portugo, nova parceira do canal Atenção Vascaínos. Lá é produzido o melhor pastel de nata do mundo, eleito pela Veja Rio. Você tem que provar. Ó, faça já o seu pedido nas lojas da Barra da Tijuca. Atenção, hein? Península, Barra Garden e Barra Prime. E atenção, tem cupom com 10% de desconto para vocês. Só chegar em qualquer loja Portugo, fazer o pedido e informar o cupom. O cupom é esse aí, ó. Atenção Vascaínos, você vai ganhar 10% de desconto. Então não perca essa oportunidade de comer o melhor pastel de nata do mundo, eleito pela Veja Rio. Siga e conheça, faça seu pedido, @Portugo Brasil e no telefone 21
97252-8039. Portugo, o melhor pastel de nata do mundo. É isso, rapaziada. Tô aqui com o Jean Faísca, que já é da casa, todo mundo já conhece. O Gabriel Mota, que esteve presente recentemente também aqui no canal, né, da Futre. E o Vinícius Mouzinho, do Vasco Analytics, uma página muito boa no Twitter, que vem constantemente dando informações sobre jogadores, né, fazendo uma trends espetaculares, trazendo informações sobre jogadores que estão livres no mercado ou que possam estar livres para reforçar o Vasco da Gama. Então, primeiramente, Gabriel, que quase da casa, né? Deve deixar o Jean por último, porque o Jean é da casa. Primeiro, quem está chegando agora. Gabriel, um abraço, meu amigo. Obrigado por estar participando dessa live conosco. O Vasco tem jeito, pelas informações que a gente vai trazer daqui a pouco. Tem uma janela pela frente. Tem jeito, né, Gabriel? Ainda dá para reforçar, né? Um abraço, boa noite. Fala, Joel, Jean, um prazer estar aqui de novo com vocês, né, no Atenção Vascaínos, a galera que está de casa também assistindo a gente. O Vasco sempre tem jeito, cara. Assim, a gente já passou daquela fase de buscar, digamos que, soluções criativas, né, que eu acho que é um termo que se fala muito no mercado por parte dos diretores, e agora o Vasco tem um pouco mais de escopo para poder ir no mercado e trazer opções melhores, né? Ainda mais nesse cenário de que a gente pode ter aí um investimento via naming rights, como o Flávio disse em live recente, né? Ou então também por um empréstimo, ou quem sabe por um possível comprador já logo de cara no melhor dos mundos. Então imagino que o Vasco tem jeito sim, porque o elenco em si, a gente já falou isso na live do Álvaro Pacheco, falando sobre uma semana de trabalho, o elenco não é ruim. Sim. O elenco está aquém realmente do que se espera, né? Mas com alguns ajustes, o Vasco tem jeito sim. Perfeito. Gabriel Mota, da Futre, mais uma vez obrigado, né, por estar participando. E também o Vinícius Mouzinho, dando aí para você uma boa noite. Um prazer ter você aqui no canal Atenção Vascaínos. E quais são as posições mais carentes que você aponta desse elenco do Vasco para tentar fazer uma janela e conseguir consertar um elenco que, na minha visão, foi muito mal montado pelo Alexandre Matos? Boa noite, irmão. Obrigado mais uma vez. Boa noite. Muito obrigado aí, gente, pelo convite. Joel, Jean. Boa noite também para o Gabriel, né? Bom, eu acredito que as principais posições que o Vasco tem que reforçar hoje em dia são, acredito que o zagueiro, né? Até pelos rumores também de que o Medel vai sair para já poupar um pouco do salário. Volante também é uma posição que, por mais que o Vasco já tenha contratado bastante recentemente, ainda é uma posição carente no time. E pontas também, né? E acredito também que o Vasco tem jeito, apesar de que vai ser necessário fazer uma janela boa dessa vez, né? E talvez sem tanto dinheiro quanto das últimas janelas aconteceu. Uma janela que a gente possa aproveitar as oportunidades de mercado que a gente tem também de jogadores livres, né? Que existem boas opções aí de jogadores livres hoje em dia no mercado. Então acredito que o Vasco tem jeito sim. Tem um bom elenco, apesar de ainda ter deficiências. E acredito que, se o mercado for feito de uma boa maneira, o time possa fazer um campeonato brasileiro decente, assim, se dizer, né? Perfeito, perfeito. Jean, Vasco iniciou essa semana, né, com a chegada do Felipe Maestro, que é técnico, né, tem formação de técnico, tem formação de ídolo, tem formação de craque, tem formação de Vasco. Você pedia muita vascainidade, faltava isso na Vasco SAF. Acredito que isso faltava até mesmo na hora de contratar. É bem verdade, o Felipe não vai ser o cara que vai contratar, essa missão fica mais ao Pedro Martins e o departamento de scout. Como é que você vê a chegada do Felipe, levando em consideração esse ponto, a parte da montagem desse elenco? E é claro, tem que trazer jogadores prontos, porque de apostas e promessas, esse elenco está cheio, né, Jean? Um abraço, amigo, boa noite. Boa noite, Joel, boa noite, Vinícius, boa noite, Gabriel. Sempre bom aí estar nessa resenha, todo mundo acrescentando. Ninguém é o dono da verdade e a gente vai somando aí para chegar e tentar achar aí um caminho para esse elenco do Vasco. Olha, Joel, a questão do Felipe, eu vejo o Felipe podendo ajudar em vários aspectos. Até porque, Joel, o Vasco, o organograma de um departamento de futebol profissional, ele tem lacunas em aberto ainda no Vasco. São várias. A gente olhava para o futebol do Vasco administrativamente e esportivamente, e até 2 meses só via o Lúcio
Isso foi até uma irresponsabilidade da 777, colocar tudo nas costas de um cara, todas as atividades praticamente dentro de um clube. Aí chega o Pedro Martins, né, para fazer parte desse processo, mas ainda faltava gente para habitar esse vestiário. E essa questão do Felipe, pela confiança do Pedrinho, por tudo aquilo que ele representa, pela representatividade dele também na história do Vasco. Jean, só isso basta? Não, mas ajuda. É um cara que conhece o cenário. Ele já ganha tempo em relação a um outro diretor técnico que pudesse ser contratado, porque ele já sabe o que vai acontecer, tem a confiança da diretoria, sabe? E assim, a gente sabe que o Pedrinho tem outras demandas para resolver no Vasco. O Vasco não é só o problema de vestiário, o Vasco tem um problema administrativamente para resolver que é gigantesco, né? Quer resolver a sua vida como clube, como instituição. Então eu vejo que essa chegada do Felipe Joel é algo que precisava e precisava muito. E tem mais gente que precisa chegar, tá, Joel? Eu vejo que não só o Felipe, dá para encorpar ainda mais essa situação do Vasco. É isso, Felipe chegando, tomara que ajude bastante. É claro que não é uma área que tá com ele, né? Eu imagino, Gabriel e Vinícius, vocês que trabalham com essa questão de análise de dados, desempenho e tal, o Vasco tem um departamento de análise, de scout. Eu conversei com um, inclusive, vou tentar resumidamente dizer o que é. O trabalho acontece em prol do clube, independente de diretor ou treinador. Trabalho não parou em um minuto, não parou por nenhum minuto sobre mapeamento do mercado, pelo contrário, estão cada vez mais produzindo informações. O departamento é suporte para o clube, como sempre foi. O scout, né? O trabalho do scout é mapear o mercado e analisar jogadores, identificar, classificar, acompanhar e analisar eles. Análise por vídeo, análise ao vivo no estádio, análise do extracampo, análise de histórico, lesões, análise de dados. O clube dá o direcionamento e cabe ao departamento entender e atender às demandas do clube. Esse é o trabalho, ter mapeado, aumentar o mapeamento e ir sempre atualizando dentro das necessidades. Caso queira uma característica específica, um pode fazer mais sentido que o outro. Caso tenha um orçamento definido, um pode se encaixar melhor que o outro. Por isso estamos sempre aumentando o banco de dados, o mapeamento do mercado e aprofundando as análises, para poder atender às mais diferentes demandas. Então, o departamento de scout do Vasco trabalha dessa forma. Acredito que outros também trabalhem assim. Mapeamento de jogadores, desde os mais caros aos mais baratos, desde os jogadores que são mais tratados como apostas, como mais experientes, e aí a gente vai interpretando dependendo do que o Vasco precisa. No ano passado, na primeira janela, o Vasco se gastou muitos jogadores jovens, mas também jogadores experientes, como Léo, Jair, que já tinham uma vivência no futebol brasileiro. A segunda janela foi mais enxuta em relação financeira. Eu até trouxe aqui uns dados. Por exemplo, o Vasco contratou o Paulinho por 1.200.000 euros, cerca de 6 milhões e meio. O Jefferson, lateral esquerdo, foi contratado junto ao Atlético Goianiense por 300 mil. O Pablo Verratti, 1,1 milhão. Jefferson, lembra dele? Não, ele nem estreou. Foi embora sem estrear. Não, Ele mesmo. Esse é no Globo Repórter. Da próxima semana, Globo Repórter. Do que vive, do que se alimenta, de onde veio. 300 mil. Parabéns. 300 mil bem empregado, isso aí. No total, né? A gente botar aí que foi comissionamento, coisas do tipo, dá 12 milhões e 200, vamos arredondar para 15 milhões. Então essa foi a janela do Vasco, 15 milhões. Lembrando que Payet, Medel, Maicon, Serginho chegaram por salário. O Praxedes eu acho que teve um empréstimo também que pagou alguma coisa, por isso que eu estou arredondando para 15 milhões. 15 milhões naquele momento que o Vasco tinha um aporte para receber e naquela ocasião não se esperava que não entraria, como acabou entrando com um mês de atraso, mas entrou. Hoje a situação é diferente. O Vasco, em tese, não tem uma 777 para tentar um adiantamento ou algo parecido. Tem agora a associação e ao meio do caos. Lembrando também que a folha salarial aumentou muito na segunda janela e seguiu aumentando na janela de janeiro, na qual o Alexandre Matos comprometeu quase 100 milhões, 120 milhões do orçamento. Então, meus amigos, começando a falar sobre isso, é com pouco dinheiro que o Vasco vai ao mercado. E tenho, para mim, que nem grandes salários o Vasco vai conseguir oferecer, porque esses grandes salários foram preenchidos por Payet, por Medel, né, que chegaram. O Medel, por exemplo, ganha quase 800 mil com luvas e salário. O Payet ganha algo em torno de 1 milhão.
né? Já existe aí conversas adiantadas para a chegada de um Coutinho que também vai receber um grande salário. Então, galera, esse é o ponto. Vai ter que fazer uma janela muito boa com pouco que tem e eu penso que nem com muitos salários vão ser oferecidos. Então, para começar a entrar de fato na nossa seara, vamos analisar posição por posição, começando por goleiro, né? A gente sabe que o Léo Jardim foi convocado, está valorizado, tem recebido sondagens. O reserva dele é o Kehler, terceiro reserva é o Pablo, que ele é um pouco experimentado, beleza, mas fez uma artroscopia recentemente, então até está fora, por exemplo, do jogo contra o Palmeiras. Então é um problema. Então, para começar, Gabriel, goleiro, o Vasco precisa contratar. Tem alguém no mercado disponível que você indicaria, por exemplo, caso precise? A gente sabe que goleiro é difícil a gente pensar em nomes assim, porque a maioria dos bons goleiros brasileiros já estão empregados e muito bem empregados nos seus clubes, né? Difícil você ver alguém dando sopa. Então, o goleiro que, mapeando assim o mercado, eu parei e observei que poderia ser uma boa oportunidade, até pensando nesse contexto de orçamento enxuto, dificuldade de se gastar um pouco mais numa posição em que certo ponto não é tão valorizada, o Martim Campanha, goleiro uruguaio de seleção, tudo, está terminando o contrato agora com o Al Riyad, time da Arábia Saudita, comandado pelo Odair Helman, inclusive, que safou do rebaixamento. É um goleiro de 35 anos já, né? Uma idade um pouco mais avançada, mas que teve bons duelos contra atacantes já mais renomados, Cristiano Ronaldo, Karim Benzema, e ganhou certo destaque nesses duelos. Então, talvez seja um nome aí que o mercado esteja de olho até pela acessibilidade dele nesse momento. Para você, Jean, seria uma boa opção, em caso de saída, negociação do Léo Jardim? Porque vale lembrar, como eu disse agora há pouco, o Vasco vai ter um orçamento mais enxuto e não tem como oferecer grandes salários para jogadores em final de contrato, porque a folha já está bastante alta. O custo operacional do Vasco é algo em torno de 30 milhões. Isso contando salário, RCE e tudo. A folha gira em torno entre 15 e 20. É uma folha muito alta. Olha aqui, então, Jean, olha aqui, é um problema, né? Fala aí, Jean. Não, eu fico nervoso, já começo a coçar a cabeça aqui, porque, olha só, o elenco do Vasco, para jogar a bola que joga, tá? E ter essa folha, se você pegar essa folha e colocar na mão dos scouts do Red Bull Bragantino, é campeão brasileiro invicto. Não, os caras atropelam. Os caras pegam aqui, sabe? Eu não consigo entender isso, já. Eu te confesso assim. E esses dias eu tive acesso a essa questão da folha, tá? Eu fiquei assustado, porque com esses números que batem com esse que você tá trazendo, o Vasco é para ser a sexta folha do brasileiro. Que é isso, cara? Que isso é maluquice. É isso. É isso, né? A sexta... Meu Deus, é entendeu? Isso aí não... E assim, você tendo uma folha de 16 milhões, você tem a obrigação de brigar por G6. A obrigação você tem com 15 milhões de folha. Concordo. Porque assim, mas o rival tem 30 e poucas. Ok. Se a do rival fosse 10 e a nossa fosse 3, 4, que dá a mesma proporção, é diferente. Mas a partir da hora que você já consegue pagar os salários que o Vasco consegue, você tinha que ter mais ponto na tabela, sabe? Quanto ao goleiro, é um bom nome, não resta dúvida, mas eu particularmente, nessa janela, eu não empregaria dinheiro nenhum em goleiro. Eu acho que o Kehler, ok, o Léo Jardim fica por aqui, o Pablo, e tem o Felipe Gabriel, claro que é novinho, tudo, mas eu tenho uma expectativa muito grande em cima do Felipe Gabriel. Eu acho que o Felipe Gabriel, cara, eu me apego a alguns detalhes assim, e há um mês aí eu fui ali na Arena da Baixada e o Felipe Gabriel tava aquecendo com os outros goleiros do Vasco. Cara, é absurdo o que esse moleque pega, tá? Absurdo, sabe? Fazendo um bom trabalho nele ali, tem tudo para ser um goleiro assim da mais alta prateleira daqui a um tempo, não é para agora. Só deixando claro, o nome é muito interessante, mas só no caso de uma saída de Kehler ou de Léo Jardim. Se não, goleiro eu deixaria entregue do jeito que tá. E aí, Vinícius, o Léo Jardim é um dos ativos desse elenco, desse clube, né, da SAF do Vasco, que pode ser vendido, né, por que não? É um jogador que tem despertado interesse e a seleção brasileira o coloca num patamar diferenciado, até porque também ele tem se destacado bastante no Vasco.
Para você, precisando de caixa, você faria uma composição? Vender o Léo Jardim para, por exemplo, trazer um ponta, um volante? Como é que você imagina? Você é o Pedro Martins, você é o gestor. Passaria pela sua cabeça fazer esse movimento? Abrir mão de um goleiro né, seguro, que já está por aí, para trazer um outro jogador? Acho que seria bastante complicado de fazer isso, considerando as atuações recentes do Léo Jardim, né? Por mais que tenha tido algumas falhas, ainda tem sofrido muitos chutes a gol, né? Eu acho que é o time que mais sofre chute a gol no campeonato inteiro. Então você precisa ter uma mentalidade forte para poder agarrar tudo o quanto de bola que o Vasco está sofrendo recentemente. E desde o ano passado, né? Se eu não me engano, é desde o ano passado. Ano passado o Vasco também terminou o campeonato sendo um dos times que mais sofria chute. Pois é, uma folha salarial gigante e essa quantidade de chute sofrida é realmente uma tristeza. Ô Vinícius, desculpa te interromper, Vinícius, mas eu fico maluco com isso, cara. É a sexta folha e o clube que menos chuta, o clube que mais recebe chute. Se a gente parar pra pensar, eu sou um cara que na vida eu procuro ir resolvendo as coisas por partes, assim, porque não adianta a gente querer resolver tudo de uma vez, né? E o Vasco, ele te oferece isso, porque tem tanta coisa errada que dá pra tu ir separando aqui, ó. Ó, vamos resolver essa demanda aqui, depois vamos resolver a outra demanda aqui, depois... E isso é um debate que daqui a pouco a gente vai chegar nos zagueiros que eu quero ter, tá? Porque, assim, na virada do ano, quem analisa Vasco e quem trabalha com Vasco e o torcedor, os nossos zagueiros estavam ok. Nós estamos no meio do ano, ninguém mais presta já. Já pode botar tudo num balaio que já tá todo mundo... Será que os caras? O que tá acontecendo, sabe? Tem esse debate que a gente precisa ter também. Mas enfim, desculpa, Vinícius, só porque quando você fala que é o time que mais sofre chutes, me deixa maluco um negócio desse. Pois é. Acho que passa também pela perda de alguns jogadores que estavam compondo o meio campo, né? E quando você perde uma peça da engrenagem, acaba prejudicando muito o time como um todo também. Justamente pela falta de preenchimento ali do meio campo, que é um fator que está sendo tão comentado recentemente, né? Por todos os analistas que analisam o Vasco recentemente, esse sempre é um ponto muito comentado e realmente é uma verdade muito grande. Acaba permitindo então, que o adversário chute com muita facilidade. Então você não faria essa composição, né? Sei lá, vender o Léo Jardim para comprar uma janta, para trazer um outro jogador. A tendência, então, é manter. Porque não vale a pena ir no mercado buscar outro. É basicamente isso. Acho perfeito. Vamos para a lateral direita, então. A gente hoje tem 2 laterais e o Puma acabou ganhando vaga no primeiro jogo do Álvaro, né? Nem acho que ele fez uma partida ruim, comparando o sistema defensivo como um todo. Claro que todos foram muito mal, mas dentre os piores, ele foi um dos menos pior, perto ali do Michael, do João Vitor, do Léo e do Piton. E tem o Paulo Henrique, que ano passado fechou como titular e acabou perdendo espaço, né? O Rojas podendo jogar por ali também e tal. Que você me diz, Gabriel? Tem 2 jogadores aí em pauta que você trouxe, não é isso? Como opções. Exatamente, Joel. Assim, antes de falar sobre as opções que a gente trouxe aqui, a lateral é uma posição que no mercado em si é muito carente, né? É difícil você achar um lateral, tanto é que os laterais direitos que no Brasil se firmam, dificilmente eles saem no mercado interno, né? Geralmente quando saem, eles vão para a Europa ou para um mercado alternativo que pague bem os clubes, né? Então, assim, o Puma, por exemplo, ele foi colocado numa situação contra o Flamengo, que a gente até falou que o time que poderia entrar em campo, eu e o Jean, a gente concordou que o Puma seria o titular com 3 zagueiros. A gente tem que partir do princípio que era o primeiro jogo dele inteiro desde muito tempo nessa temporada, né? Nessa temporada eu não sei se ele foi titular, eu acho que ele foi titular contra o Volta Redonda, se eu não estou enganado, no Carioca. Então, assim, é muito tempo inativo, assim, em questão de 90 minutos, isso faz muita diferença, principalmente para um lateral que vai marcar o Cebolinha, né? Tem que falar sobre isso. Então, assim, de antemão, eu só traria um lateral se a gente tivesse uma baixa. Mesma dinâmica do goleiro. Eu só traria o Campanha se o Léo Jardim sai. Para lateral direita, a mesma coisa. Só se sai. E aí, a gente estava falando no off, eu e o Joel, para preparar essa dinâmica, e a gente falou sobre, quando tratasse de 2 opções, uma que fosse um sonho e a outra que fosse mais viável. E aí, como um sonho, eu destaco o Bustos, Fabrício Bustos, lateral direito do Internacional, que está em fim de contrato, não tem jogado tanto nesses últimos tempos, justamente por sinalizar essa questão de possivelmente não renovar o contrato.
Tem alguns times já interessados nele, mercado de La Liga, Espanha, primeira divisão, já sondando bustas, se fala do Villarreal, tudo. Na América do Sul, ele é um jogador muito respeitado também, então tem uma concorrência muito forte, e por isso que eu trato como um sonho. Porque por mais que ele fique livre no final do ano, é uma concorrência muito grande que, nesse momento para o Vasco, é uma concorrência meio desigual, assim. Mas é um lateral com uma boa idade, como eu disse, um nível de reconhecimento bom no continente, e ele entrega. Ele é um lateral talvez completo nesse sentido para o Vasco hoje, porque ele vai bem atrás, ele é um jogador de boa compostura defensiva, e na frente ele não é aquele tipo de lateral que vai ao fundo e cruza do jeito que dá. Ele é um jogador que tem muito boa leitura do movimento dos atacantes, e a partir dessa boa leitura ele tem boas tomadas de decisão nos cruzamentos, tanto é que boa parte dos cruzamentos dele no Inter são rasteiros, buscando a entrada da área, então é um jogador de muito repertório técnico, tá? E aí um jogador mais factível é um velho conhecido nosso. Se o Igor puder colocar na tela, muita gente vai lembrar do Natan, lateral direito que fez base no Vasco, e teve todo aquele imbróglio dele sair naquela copinha, né? Foi inclusive a copinha que o Vasco chegou até a final, do Lucas Santos, enfim, e o Caio Tenório vira titular porque o Natan acabou sendo meio que escanteado muito por interesse de fora, e ele estava com contrato por vencer, se eu não estou enganado também. Então é um jogador que o Vasco perdeu mesmo, a gente pode dizer isso aí, o Vasco perdeu um jogador como esse, é um jogador de muita projeção ainda, pertence ao Santos, mas está emprestado ao Famalicão com uma opção de compra de 2 milhões de euros, se eu não estou enganado, pensando que o Vasco gastou mais ou menos 1 milhão no Paulo Henrique, o Natan seria o dobro do preço, e um jogador de excelente projeção, excelente idade, porque vai fazer 23 anos esse ano, e tem boa minutagem em Portugal. O Álvaro Pacheco fatalmente conhece o Natan, porque ele disputou, se eu não me engano, 30 partidas pelo Famalicão nessa temporada, tem bom jogo associativo, bom drible curto também. Ele não é um jogador de tomada de decisão tão boas assim, mas isso faz parte da idade. Eu penso que tomar decisão para lateral melhora, amadurece conforme vai evoluindo também em questão de minutagem e cancha de futebol mesmo, né? O jogador jovem pode evoluir nisso. Mas nos princípios básicos, os fundamentos, Natan é bom, e a gente vê isso desde a base do Vasco, lá naquela copinha de 2019. Tomou uma opção um pouco mais factível do que a do Fabrício Bustos. E você, Vinícius, concorda com essas opções? Acha plausível? E também, aproveitando o gancho que o Gabriel falou, só se alguma baixa acontecesse. A gente sabe que o Paulo Henrique e o Puma não estão vivendo um bom momento. O Paulo Henrique viveu um bom momento no ano passado, tanto é que foi comprado, e agora tem contrato, assim como o Puma. Puma valeu 10 milhões de reais e o Paulo Henrique 5 milhões de reais. Né? Foram feitos investimentos nesses jogadores. Para você, ainda tem clima? Ou iria atrás de um jogador como esse, como o Natan, como o Bustos? Qual é a tua avaliação quanto a isso? Não, concordo totalmente com o Gabriel nesses aspectos. Acho que o Bustos seria um sonho realmente, né? Um jogador que seria equilibrado tanto na defesa quanto no ataque. Uma coisa que a gente precisa atualmente também, dado as deficiências defensivas que nossos laterais possuem. Mas acredito também que essas deficiências acabam sendo muito mais exploradas por conta da falta do Vasco ter uma engrenagem completa, né? Se o Vasco tivesse uma engrenagem mais completa, essas deficiências seriam muito menos exploradas. Então acredito que esse é um momento que realmente a gente precisa explorar mais as deficiências nos outros setores e acertar nessas contratações nos outros setores mesmo, para que o Vasco volte a ficar mais equilibrado, né, que encaixe melhor todas as suas peças, e acredito que seja isso. E você, Jean, acha que deveria fazer algum movimento para lateral? Os laterais, eu enquadro eles na mesma história dos zagueiros, porque eu lembro que começou o ano aqui no canal, em janeiro eu falei assim, ó, se tem uma posição que tá bem entregue é a lateral direita. Porque assim, a gente fala que o Paulo Henrique terminou o ano como titular devido a uma dor de barriga do Puma. Porque o Puma foi muito bem contra o Cruzeiro fora, o Puma foi muito bem contra o Corinthians em casa, que até hoje eu não sei por que o Ramon tirou ele, fazendo gol nos 2 jogos. E contra o Red Bull, o Puma ia ser o titular. Só que daí rolou uma dor de barriga. O Paulo Henrique lembra porque ele fez a jogada do gol. Enfim. E assim, num time encaixado, o Puma é mais jogador, tá? Num time com as engrenagens mais colocadas, um time mais compactado. Eu vou dar um exemplo para vocês.
O jogo estava 1-0 domingo, o Puma mete uma bola pro Verratti, que o Verratti fura, que o Paulo Henrique não mete aquela bola nunca. Esquece. No meio dos dois zagueiros, no ponto futuro, no chão. Lembra dessa bola, Joel? Que o Verratti fura ali o Paulo Henrique não consegue fazer aquilo ali. Sabe? E é característica. O Puma tem mais trato com a bola. O PH é mais... Só que assim, chegou um determinado momento que eu tava pedindo o PH no jogo, porque tava tão mole aquele negócio ali, que aquele rompante do PH me ajudava mais do que o Puma, sabe? Cheguei a falar isso no intervalo. Mas é isso, é outra posição que com esses aí tá ok. É só se houver uma movimentação no mercado. E essa história do Natan, o Santos já acertou com o Vasco, porque isso era uma confusão que ainda não, né? Transferban, FIFA, essa aí só é uma novela menor do que Diego Souza em 2012. Que o Diego Souza saiu, foi para 25 clubes, encerrou a carreira e o Vasco continuou sem receber do clube que fez negócio naquela oportunidade. Al Ittihad. Time do Benzema. É isso. Então, temos um consenso. Lateral só se tiver uma baixa, mas não é uma posição que, em tese, precisaria de algum investimento ou uma procura. Então, vamos agora para um setor importante, a zaga. A zaga que tem Rojas, Medel, Maicon, Léo e João Vitor. A gente fez uma live há pouco tempo atrás, né, Gabriel e Jean, e falamos, a zaga eu acho que é o setor mais equilibrado, né, tem opções. E, de fato, o Maicon entrou numa espiral de atuações ruins, o Léo muito inseguro, o João Vitor ainda não emplaca, né, do jeito que a gente gostaria. O Rojas, né, o melhor jogo para mim dele foi quando o Ramon saiu, aquele jogo contra o Fortaleza lá no Castelão, sem o técnico que gostava de fato dele. E tem o Medel, que é uma verdadeira incógnita. Começando por você, Jean. Primeiramente, o Vasco precisa de zagueiro? Eu tentaria um zagueiro veloz no mercado, um zagueiro rápido, sabe? Isso aí eu tentaria isso aí. E assim, o Vasco ele causa um desconforto tão grande para quem chega, porque se você parar para pensar, o João Vitor não teve a possibilidade ainda de fazer 3 jogos consecutivos como um zagueiro pelo lado direito, assim, simples. Entendeu? Zagueiro pelo lado direito, cara, ele joga de lateral, ele foi expulso já 2 vezes agora, ele não consegue ter sequência na dele, ganhar ritmo, ganhar jogo, ganhar confiança, sabe? Então eu tentaria um zagueiro para compor aí. Porque se a gente vai querer ter coragem, como diz o Álvaro, e a gente vai querer dar uns passinhos para frente, com o Maicon não vai dar. O Maicon é para jogos específicos, para determinados momentos. Não dá, cara, não dá. Na boa, assim, ó, a gente fica com umas memórias afetivas, porque o Maicon no passado foi legal. Mas vamos pensar friamente aqui. Ano passado ele veio da pior defesa da Série A, que foi rebaixada. Ele era o 5º zagueiro do Santos. Todo mundo jogava e ele não jogava. E daí ele veio, ajudou, mas, cara, não é por ali. Não é ele que vai resolver os nossos problemas. Então, eu iria no mercado trazer um zagueiro. Um zagueiro... qual é a principal? Rápido. É isso que a gente precisa. Ô Vinícius, você apresentou pra gente também aqui, né, antes do ar, o André Ramalho, né? E é um nome que o Gabriel também trouxe. Então, coloca só aí a foto do André Ramalho, que é um zagueiro que está em final de contrato, né, com o PSV. Os dois mencionaram, né, os dois indicaram esse jogador. Então, Vinícius, começo por você. Fala um pouco sobre as características desse jogador que está, né, ficando sem contrato nesse mês, e o que ele poderia ajudar, né, levando em consideração que o Jean contrataria um zagueiro, se você concorda com isso e se o André pode ajudar. Sim, claro, concordo totalmente com o Jean nesse aspecto. E para mim, acredito que para o Gabriel também, o André Ramalho provavelmente é a melhor oportunidade de mercado, né, para zagueiro nessa janela. É um zagueiro que vem há um tempo já jogando no PSV. Zagueiro de liderança mesmo, campeão mais de uma vez pelo clube. Que possui ótimos números defensivos e também uma segurança técnica, uma coisa que eu acredito que a gente também precisa nesse momento. Né? Zagueiros que possuem coragem de jogar verticalmente também, até por conta de todo o abalo psicológico que o time do Vasco possui atualmente.
Acredito que os zagueiros perdem até um pouco dessa característica quando eles precisam propor o jogo. E, assim, mesmo jogando num clube... Oi, pode falar, perdão. Não, achei que você tinha terminado, desculpa, pode falar. Ah, tá. Assim, mesmo jogando num time de bastante posse, como é o time do PSV, que está com 64% de posse em média no clube, no campeonato, ele ainda possui números defensivos muito ótimos, muito bons, né? Então, mesmo chegando no Vasco, um clube que não possui um número de posse alta, isso faria com que os números defensivos dele fossem ainda maiores nesse momento. Principalmente em desarmes e duelos aéreos, ele é muito bom. E também participa ativamente na construção do time, né? Então acredito que ele teria muito a ajudar no Vasco atualmente. Não só pelo perfil técnico dele bom, mas também pelo perfil de liderança que ele teria no clube atualmente, acredito eu. Se tratando de um jogador europeu, o salário é alto. Imagino eu que uma composição para ele chegar teria que sair, por exemplo, o Medel, que tem um alto salário. Gabriel, o André ajudaria muito mais que o Medel? Você toparia pegar o salário do Medel e oferecer para ele, já que ele está em final de contrato? Viria só por luvas e salário? Como é que você analisa essa questão? Cara, a gente tem um dilema nessa sobra, né? Partindo do princípio que a gente vai ter 3 zagueiros com Álvaro em boa parte dos jogos, né? Ele fala na coletiva que tem a possibilidade de usar a linha de 4, como a gente antecipou no programa há uma semana e meia atrás aqui, né? Mas eu imagino que os 3 zagueiros vão ser pilares dele realmente, do jogo dele. E aí a gente tem o Medel, que em boa parte do tempo no Vasco ele entregou, e é uma pena essa fritura dele, porque é um jogador que nesse momento agregaria ainda, mas o Medel tem uma questão que já foi muito explorada pelos adversários, que é a altura. Um zagueiro central ele não pode ser baixo, né? Então esse era um ajuste muito difícil de se fazer para que o Vasco conseguisse defender a área. E com o Maicon, o Vasco tem altura, mas perde muito mobilidade, perde muito. O Maicon não consegue ter a agilidade para trocar de direção, para virar o quadril e trocar a base da marcação, de conseguir defender profundidade menos ainda. Tudo bem que na sobra ele vai defender menos profundidade, mas quando ele pegar um centroavante mais rápido, a gente vai ter muita dificuldade. Então eu imagino que esse perfil que o Jean fala, de zagueiro rápido, esse zagueiro também tem que ter altura, né, por ser um zagueiro central, imaginando João Vitor e Léo como zagueiro pelos lados, que eu acho que com o ajuste bem feito, eles vão bem. Eu acho que com o Léo tem um preconceito muito enrustido há muito tempo, que eu não consigo entender, porque com bola ele agrega muito. É um dos zagueiros canhotos hoje no Brasil. Quando você joga com 3 zagueiros, ter um zagueiro canhoto é muito importante, que agrega muito com bola, porque tinha essa qualidade como lateral lá no início, no Fluminense. Então é um jogador com mais traquejo com a bola do que a média dos zagueiros. E defensivamente ele é muito exposto, porque você tem um lateral que sobe muito, um lateral esquerdo que é o Piton, que sobe muito. A defesa da área não é a apropriada até então, né, na frente da área, como o primeiro volante. E o zagueiro central, ou ele é lento, ou ele é baixo. Então isso acaba que dificulta muito o papel dos outros dois. Eles acabam tendo que compensar muitas vezes esse zagueiro central e essa falta de encaixe defensivo. Então, partindo desse princípio, o André Ramalho tem, além da característica que o Vinícius traz, da boa impulsão, que ele é um zagueiro de 1,82 m. Com essa altura, tem mais ou menos também o Rojas. Não é um zagueiro tão alto, mas é um zagueiro de boa impulsão. E além disso, ele trabalha bem com as 2 pernas. E um zagueiro central trabalhar bem com as 2 pernas, tanto com a direita quanto com a esquerda, otimiza muito, mas muito a construção e a saída de bola, mas muita coisa. Antecipa muita coisa por um domínio orientado, por um passe mais fácil. Aquele domínio do João, por exemplo, que aquela falta de domínio e o passe, a má leitura do Léo na hora do passe contra o Flamengo, que ocasiona a expulsão do João, é muito sobre isso também. O João não conseguiu se perfilar ali para receber a bola como um volante conseguiria. Além disso, ele estava recebendo a bola com o pé direito para dominar, mas ele teria que usar o pé esquerdo, e ele não tem esse traquejo, tanto para jogar de costas, quanto para usar os 2 pés para trabalhar. O André já teria isso. Então eu acho que o André agrega bastante, e um outro nome que a gente traz aqui também é o Lianco, que esse aí já é figurinha carimbada nos mercados do Vasco, né? E nesse caso o Lianco é ainda mais alto, ele tem 1,87 m. Ele tem uma situação no Southampton que ele não foi aproveitado em segunda divisão de campeonato inglês,
e o Southampton subiu para a Premier League agora, então dificilmente ele vai ser aproveitado também. E ele só tem mais um ano de contrato, o que deve baratear um pouco mais até um negócio. E além disso, ele é muito combativo, é um jogador que vai bem nesses duelos pelo chão e pelo alto. Ele tem bastante força para vencer esses duelos, geralmente como eu disse, com muita combatividade, e tem ainda boa velocidade para correr para trás, como o Jean disse, até mais do que o André, porque o André tem uma idade um pouquinho mais avançada. O Lianco tem um pouco mais de agilidade nesse sentido. E além disso, tem um bom trato com a bola para ser esse zagueiro central e ter essa saída um pouco mais sofisticada em relação aos outros. Então, acho que essas seriam as duas opções aí do Vasco no mercado, pensando em idade, pensando em liberar alguém do elenco hoje, que seria, infelizmente, o Medel, que eu ainda acho que teria algo a dar ao Vasco, mas essas questões de encaixe atrapalham um pouco, e também a questão interna que a gente já vem ouvindo há algum tempo. Então, imagino que André Ramalho e Lianco sejam as opções hoje do Vasco no mercado. Perfeito. O Medel, ele tem essa sondagem que não virou proposta, ele tem uma análise até positiva em relação ao Álvaro Pacheco, da comissão técnica, com ele, mas, né, a gente tem que aguardar o jogo contra o Palmeiras, né? Contra o Flamengo ele não jogou, não entrou, então tem um jogo do Palmeiras na próxima quinta, vamos aguardar. Mas, de fato, é um jogador que o Vasco não fará muita força para manter, principalmente por conta do salário. Ele ganha um alto salário, então por isso existe essa possibilidade do Medel sair. Mas tem que também entender quem é que vai chegar. A princípio, o Boca só fez sondagem. O Medel jogou lá, conta com o apoio da galera, da torcida do Boca. O Riquelme, por exemplo, jogou com ele e tal, mas não passa disso. Vamos aguardar os próximos capítulos, assim como o Maicon. Maicon e Medel com contrato até o final do ano. Na lateral esquerda, até para a gente avançar, o Jean tem horário, né, Jean, para se liberar. Então vamos falar rapidamente em relação ao Lucas Piton e a lateral esquerda, que tem Vitor Luiz e Lucas Piton. O Lucas Piton, ele tem mercado. Se sabe que ele recebeu sondagens da Roma, inclusive, no ano passado, né, no final do ano passado, no meio do ano passado. É um jogador que tem passaporte italiano, então não preencheria uma lacuna. Mas para vocês, é importante a manutenção do Piton? Uma rodada rápida, hein, Jean? Você manteria ou por um bom negócio tem que vender? Não, pelo amor de Deus, não. Até esse, em algum momento, já está sendo questionado, pelo amor de Deus, gente, calma, sabe? O Piton, se tem uma jogada que a gente tem que explorar daqui para frente, é o Piton chegando numa determinada zona do campo para colocar essa bola para trás na cabeça do Verratti, sabe? E é algo que o Álvaro Pacheco trabalha, ele gosta de equipes que cruzam a bola dentro da área. Então o Piton é imprescindível nesse segundo semestre no Vasco. Nem pensar em fazer negócio. E para você, Vinícius, está com ele também? Piton, porque assim, imagina-se que é uma boa grana que viria, que poderia vir, na verdade. O Vasco comprou recentemente uma porcentagem do Corinthians, então tem ainda mais direitos sobre o Piton, e uma venda pode ser muito positiva para os cofres. Mas, nesse momento, esportivamente falando, a manutenção é mais importante? Com certeza, acho que é mais importante. Não só por conta dele, mas também pela relação dele, inclusive com o Paedo pelo lado esquerdo, né? As dinâmicas ofensivas do Vasco, em muitos momentos, passam justamente pelos dois, pelas tabelinhas que eles conseguem oferecer por ali, pelas ultrapassagens do Piton, que a gente inclusive viu, né? Na Copa do Brasil, infiltração do Piton na área, o espaço do Paê, que é uma jogada que pode até ser mais utilizada, principalmente caso o lateral direito consiga permanecer na defesa, né, para proteger do contra-ataque. O Piton poderia explorar ainda mais essa entrada na área e o espaço do Piton ali na esquerda, porque acredito que é fundamental essa relação entre os dois no campo hoje em dia, não só pelo cruzamento do Piton, mas também por ele ajudar a dar espaço para o Paê jogar daquele lado do campo também. Perfeito. O Gabriel, ele levantou dois nomes, né? O Riquelme do Cuiabá e o Vanderlan do Palmeiras. Coloca na tela, Igor, e aí o Gabriel fala também sobre esses jogadores. Mas entendendo, o Gabriel, são dois jogadores jovens, né? O lateral esquerdo do Cuiabá com contrato até dezembro de 25 e o Vanderlan com contrato até dezembro de 27, a gente sabe que seria uma negociação diferente. Então eu imagino que uma saída do Piton, e se fosse para buscar esses atletas, teria que ser na base, né, na base do pagamento. Então, é claro que essas opções são importantes, mas ficaria meio que inviável, porque o Vasco, em tese, teria outras prioridades para investimento de dinheiro. É por aí que você pensa também?
Sim, eu até trago essas duas opções pensando no ano que vem. Não estou pensando nesse ano porque eu imagino que o Piton tenha que ficar também. Eu acho que no ano que vem, vendendo o Piton por um bom valor, você poderia usar esse valor para investir em um jogador com o mesmo perfil do Piton quando chegou. Um jogador jovem, com capacidade de projeção e, lógico, capacidade de revenda. O Riquelme é um jogador assim, nascido em 2003, então tem uma ótima projeção, um jogador com boa estatura, defende bem a área, tem bons atributos defensivos e vai bem na frente também com a qualidade do cruzamento, como a gente vinha falando do Piton logo quando ele chegou. Já o Vanderlan, eu acho que por ser do Palmeiras, já seria uma situação de tentar um empréstimo, numa situação de que o Piton saia e o Vasco não queira investir logo num lateral esquerdo. Seria uma situação de empréstimo porque hoje o Vanderlan é o terceiro reserva do Palmeiras. O Palmeiras tem Piquerez, tem Caio Paulista e o Vanderlan é o terceiro nessa posição com mais minutos na temporada. E aí eu imagino que um empréstimo com opção de compra viável poderia atender todos os lados, até porque o Vanderlan é muito jovem e ele aparece em vários estudos pelo mundo como um dos laterais esquerdos mais promissores do mundo e, lógico, tem muito mercado, como já teve um pico de performance em outras temporadas. Então seriam opções mais pensando no ano que vem. Acho que o Piton tem que continuar no Vasco esse ano ainda assim. Perfeito. Vamos para primeiro volante. Primeiro volante, que é a posição, inclusive, na último debate que tivemos, eu, Gabriel e o Jean falava que precisa de um primeiro volante. Eu e o Gabriel já achamos que precisava de um segundo volante, né, um reserva para o Paulinho. Para você, Vinícius, rapidamente, qual é a posição mais carente? É o 5 ou 8? Hoje em dia eu acredito que seja o 8. Acho que 8. falta bastante essa posição no Vasco que agregue tanta intensidade quanto o Paulinho agregava, né? Uma capacidade tanto de atacar quanto de defender, de preencher espaços, de pressionar o portador da bola, sem tomar um drible, né, nesse momento. Acredito que esse é um elemento que falta muito no Vasco hoje em dia. Mais do que o primeiro volante em si. Perfeito, perfeito. Mas vamos começar pelo primeiro volante, até porque os volantes que temos é o Zé Gabriel, o Hugo Moura e o Sforza. Zé Gabriel mais paradão, o Hugo Moura também, um jogador de mais contenção. Já o Sforza tendo um passe um pouco melhor. Rapidamente, até para o Jean poder participar também, que ele tem um compromisso logo mais, começando até pelo que o Gabriel nos trouxe também, o Santiago Longo, primeiro volante do Belgrano, contrato até 12/24. Jogou com o Verratti na época, inclusive o nome dele foi ventilado. Eu cheguei a conversar com o Santiago Longo, diretamente com ele. Na ocasião, ele falou que seria um sonho, seria maravilhoso. Quem sabe agora, né? Jogador argentino, de boa idade, mercado no continente. Jean, te agrada esse jogador? Se é que você já ouviu falar dele, ele jogou com o Verratti, é capitão da equipe, como mostra aí a braçadeira. E se na época, se eu não me engano, o que se destacava muito, além da pegada, ele tinha uma grande saída de bola, uma boa saída de bola. E isso também pode facilitar, né, numa possível chegada. Ele aliaria os dois que o Vasco precisa. Oi, saída de bola? Não, cuidado, porque se o Santiago Longo tem uma grande pegada e uma boa saída de bola, calma, vamos cuidar com isso aí. Temos que cuidar com esse homem aí, que esse homem aí dá muita pegadinha aí. O Joel, é um jogador que eu não conheço assim, de uma maneira, né? Eu lembro porque a época, como você falou, foi ventilado, então eu assisti alguns vídeos. Agora, eu fico assim, não sei nem que termo utilizar, assim, o Gabriel e o Vinícius entram nesse debate. Cara, a cabeça de área do Vasco é um negócio assim que você olha e não tem ninguém. Eu não sei explicar isso assim. No último domingo, o Arrascaeta, se ele tivesse com um copo Stanley na mão, ele teria jogado do mesmo jeito. Porque as ações do Arrascaeta, elas não eram interceptadas nunca. Nunca! Ele fazia o que bem entendia, cara. O tempo todo. Olha, eu conversei com um amigo meu vascaíno, e assim, vocês também devem ter esse entendimento que vocês devem ter amigos que vocês conversam e prestam mais atenção, porque o cara é do ramo, e tem aquele amigo que fala com você de bola, que você até presta atenção, mas você fica mais sabe? Não fica tão focado. Eu tava conversando com um amigo meu que nem é do ramo, nem é de trocar tanta ideia de bola, e ele falou uma coisa pra mim que eu parei pra pensar, cara, é fundamental. O Felipe Mateus do Criciúma, contra o Vasco, ele parecia uma mistura de Zidane com,
sabe assim, com o Ronaldinho Gaúcho no auge, porque é de uma liberdade que esses volantes do Vasco, que essa entrelinhas, entre a primeira linha e a segunda linha do Vasco, oferece para o adversário. O Arrascaeta, esse ano, ele não tinha jogado ainda, gente. Vocês pararam para pensar isso? O que o Arrascaeta jogou final de semana? E será que isso é coincidência? Eu pergunto para vocês. Ou a frente da zaga do Vasco é a mãe das mães, que não consegue achar nada em ninguém, não ocupa espaço, não fecha. Quando a gente estava falando de zagueiro, o Gabriel usou o termo a frente da área não tem a marcação apropriada. Pô, eu achei tão bonito aquilo ali, cara. Eu achei de um cara educado, né? Aqui, eu diria que tá uma teta à frente da zaga. Uma moleza sem tamanho. Todo mundo deita ali, sabe? Ali é o parque de diversão da galera. Eu não consigo entender, cara. Eu não sei se é modelo, se é sistema, se é jogador, sabe? Todo mundo sabe o que eu penso de Galdames e Sforza. Vamos esperar. Eu sei que vocês dois trabalham mais com análise, com não sei o quê. A minha opinião do Sforza é muito controversa. Muito, 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 muito. Desde o Sul-Americano. Eu assisti o Sul-Americano inteiro para ver ele jogar. Tirando a final, eu me decepcionei em todos os jogos que ele jogou. Muita pouca mobilidade, devagar, vai para cá, vai para lá. Enfim, meus amigos, aí é uma posição que todos os esforços do mundo, possíveis e imagináveis, eu colocava dinheiro no mundo para achar esses 5 do Vasco. E digo mais, vamos pro Allianz? Pode acionar um protocolo aí, Zé Gabriel e Hugo Moura, para nós não passar vergonha no Allianz. Porque senão o Rafael Veiga, que vem numa má fase, vai virar o Rames da Copa contra o Vasco. Então, além do Santiago Long, que é um jogador argentino do Belgrano, contrato até o final do ano, em tese por salário daria. E até uma composição financeira, né, Gabriel? Seria um jogador muito mais acessível também para esse tipo de contratação, não é isso? Exato. Eu busquei um perfil mais de capacidade de marcação mesmo, que tenha que se destaque realmente por isso, né? E o Santiago Longo é um dos líderes de desarme na Liga Argentina. E nesse caso, por ter uma relação com o Belgrano por conta do Verratti, seria até um facilitador, talvez, até pelo respeito que eles têm pelo Longo por ser capitão da equipe e tudo. Então talvez fosse mais fácil até de liberar. E o outro jogador que eu trouxe é o Éder Balanta, jogador um pouco mais reconhecido, de seleção colombiana, tudo mais. Estava no Clube Bruges, da Bélgica, encerrou o contrato. Agora ele está realmente em posição de ouvir ofertas. E é outro jogador com essa característica. É um jogador que joga na frente da defesa, tem uma boa imposição, capacidade física impressionante. Esse aqui ganhou muito na carreira por conta da questão física. Muito forte, combativo, de impulsão, tudo. Então é aquele volante que realmente se notabiliza por isso. O Santiago Longo já é mais um jogador que ocupa bem os espaços, tem bom desarme, mas não é tão combativo quanto o Balanta. E aí seria um perfil parecido, mas com essas divergências aí. Eu acho que, como o Jean disse, a questão do Sforza, ele realmente não tem todas essas características que a gente ressaltou nesses 5 que eu busquei de perfil. Mas eu acho que quando a gente fala que a gente precisa de um 8 como um Paulinho, mas com um refino defensivo maior, poderia compensar o Sforza, que eu vejo muito como contra o Flamengo e outros jogos que o Vasco teve uma frente da área desguarnecida, é muito também uma forma de que o Sforza compensa o Galdames às vezes, né? Eu acho que a falta de um segundo volante que corra mais, que tenha mais intensidade, sobrecarrega muito o primeiro. E aí, por ser um investimento grande de Sforza, eu investiria realmente no segundo volante. Mas essas são 2 opções aí de oportunidade de mercado que o Vasco não gastaria tanto para ter aí pelo menos um backup de 5. O Vinícius trouxe também, né, o Christian Rivera, trouxe essa oportunidade aí, que é um volante do Tijuana. Olha lá, o Christian Rivera, primeiro volante do Tijuana, né? E tá com contrato ainda, né? Fala um pouco mais sobre ele, Vinícius, por favor. Você que levantou essa hipótese também. É um jogador com uma idade boa, né? Uma estatura também. Então, se destaca pelo porte físico, né? Fala um pouco mais sobre ele.
Claro, claro. Então, eu procurei por informações maiores sobre o contrato dele. A última informação que eu tive era de que acabava no final desse ano, mas não tem mais essa informação no Transfer Market e outros sites, então não consegui trazer exatamente pra gente, mas esse é um primeiro volante que eu venho acompanhando já tem um certo tempo, justamente porque quando eu faço minhas pesquisas de análise de dados no mercado, ele sempre aparece muito alto pelo altíssimo número de desarmes que ele tem. Acho que eu nunca vi um que tivesse um número maior de desarmes por jogo assim, tão constantemente ao longo de temporadas, de bolas recuperadas e de vitórias e duelos, tanto aéreos quanto no chão. É um volante muito, muito físico, de marcação muito intensa, né? Inclusive outras plataformas de dados também que eu já vi postarem sobre, que ele é um dados de pressão do jogador da bola, ele sempre aparece sempre no topo também. Então é um jogador com muita intensidade que adicionaria muito fôlego para o meio campo do Vasco e também com capacidade de passe, né? Não é aquele primeiro volante que não tem capacidade de jogar com a bola no pé, ele também possui essa capacidade de passe. É um volante mais posicional que não vai tanto para frente, né, para atacar, então essa seria uma deficiência entre aspas, mas é lógico que é uma coisa da posição mesmo, que seria compensada pelos outros jogadores. Mas acredito que seria, se possível, acredito que não viria agora por contrato, não consegui essa informação realmente no site, mas o que ele agregaria em relação ao aspecto defensivo do Vasco de marcação e intensidade é muito grande, realmente. Então, mas para vocês tá fechado. Primeiro volante tem que contratar ou todos esses que foram apresentados ajudariam o elenco. Nesse ponto tá todo mundo fechado nessa questão, não é isso? Deixa eu perguntar uma coisa pro Gabriel e pro Vinícius aqui, que me... Assim, eu vejo que se a gente trouxesse alguém para primeiro, podia empurrar o Sforza para segundo. Eu vejo, sabe? Porque assim, principalmente se daqui a pouco quiser adotar um tripézinho no meio de campo, ou se ele quiser jogar com uma linha de 4, um losango, ele ser o cara da saída pela esquerda. Porque assim, cara, eu até usei essa expressão aqui no canal, eu não sei se vocês acompanharam, o Gabriel e o Vinícius, o Sforza, ele parece o ganso de 5, sabe? Porque é bonito, cara. Quando a bola tá no pé dele, é bonito, tá? É bonito. É um negócio assim que ele sabe sair da pressão, ele não se apavora, ele tem uma inversão boa, ele tem um jogo aéreo bom. Você olha pra ele é franzino, mas ele se vira no jogo aéreo. Ele vai lá, ele briga, tanto ofensivo quanto defensivo. Eu acho que até mais ofensivo do que defensivo, sabe? Não é um jogador assim que... Eu só acho que pra essa função, eu vejo muita pouca, sabe? Por exemplo, onde é que eu quero chegar? Ele tá mais pra Paulo Henrique do que pra Puma. Ao contrário, tá mais pra Puma do que pra Paulo Henrique. Entendeu? Eu vejo que falta esse... Demora pra coisa acontecer, acelerar. E eu fiquei assustado, eu fiquei com trauma, porque quando eu vi contra o Atlético Paranaense, ele tinha acabado de entrar e eu vi o Fernandinho com 40 anos correndo com a bola e abrindo distância dele sem a bola. Pô, cara, eu me apavorei. Ali eu me apavorei, sabe? Aí eu pensei, meu Deus do céu, o que tá acontecendo aqui? Não tem como acontecer isso, sabe? Mas enfim, é um debate. Vamos seguir com o Sforza. Como eu sempre falo aqui não tem o dono da razão. Vamos seguir, vamos ver como é que ele vai performar daqui para frente, mas eu confesso a vocês que eu esperava mais. Eu esperava mais. Ô, Jean, eu concordo contigo. Eu também precisaria mais, né, também. Ele precisaria dar mais a esse time também, né, pela posição. Mas fala aí, Gabriel. Não, eu falo que concordo com o Jean nesse sentido de trazer o Sforza para segundo, tendo esse esquema de 3 zagueiros, porque a gente teria uma boa base de jogada, né, com o Sforza e mais um. Tanto é que quando a gente escala o Vasco contra o Flamengo, a gente até fala do Hugo Moura ser o titular do lado do Sforza, né? Ter o primeiro volante de mais contenção e o Sforza que saiba jogar, mas que a gente perde esse jogador que vai chegar mais à frente, que vai infiltrar. Mas assim, pensando hoje, o Galdames não faz isso, o Galdames não infiltra na área, como ele vinha fazendo no Carioca, e também não auxilia tanto atrás. Então assim, no melhor dos mundos, não tendo um segundo volante que consiga substituir o Paulinho nesse momento, o 5, como para mim o Santiago Longo seria o ideal, até pela questão financeira também, faria uma boa dupla com o Sforza nesse sentido, o Sforza jogando mais como segundo volante, mais posicional e não de infiltrar tanto. Perfeito. Ô Jean, vou falar agora de segundo volante. Ainda dá ou tem que meter o pé? Fica à vontade, tá, meu amigo? Só levantar o braço e vai, porque já são, né? Já tá chegando aí teu horário. Aí tu que sabe, amigão. Na verdade, segundo volante, assim,
é aquilo que a gente já conversou aqui. Eu acho que até poderia passar o Sforza para lá. Eu gosto do Matheus Carvalho. Vou falar para vocês que eu gosto do Matheus Carvalho. Também acho que gosto. É subaproveitado. O Vasco tem umas coisas engraçadas, cara. O Vasco tem umas coisas muito engraçadas, sim. E isso é do decorrer dos anos. O Matheus Carvalho fez uma partida contra o Grêmio de almanaque, de manual, naquele 2-0. Foi o melhor jogador Muito em campo bom disparado. Não só pelo gol, por tudo. Concordo. Um jogador que faz uma partida dessa num clube normal, ele garante 5 titularidades. 5. Ele pode, porque ele jogou no mais alto nível. O Matheus, cara, contra o Bragantino, foi na segunda ou terceira rodada, ele levou um amarelo, já saiu no intervalo. Contra o Fluminense lá, foi agredido, levou amarelo, saiu no intervalo. E já não presta mais. Já vai lá pro final da fila como se, sabe? Então, assim, eu segundo volante, Joel, eu te confesso que eu não iria atrás. Mas, enfim, é uma pena, cara, eu adoro esse tipo de debate, mas eu tinha um compromisso pré-agendado, já tinha conversado com o Joel. Gabriel, Vinícius, foi um prazer vir com vocês até aqui. Eu vou entregar agora, a partir do meio de campo, os extremas e o centroavante com vocês. E olha, já vou falar aqui, vou chamar vocês aí para um Faísca Tá On logo também, para a gente poder gravar alguma coisa ou fazer uma live, tá? Para a gente poder estar junto, é sempre um prazer trocar essa ideia de futebol com quem é do ramo. Joel, tamo junto, amigo. Seguimos. Valeu, Jean. Valeu, Jean. Obrigado pela participação, irmão. Um abraço para você. E vamos então seguir com o segundo volante e o Gabriel, né? O Gabriel trouxe 2 opções e o Vinícius trouxe uma. Começando com a do Vinícius, foi o Deossa, não é isso? Isso. É isso, Vinícius? Uhum. Então, bota na tela aí, ô Igor, por favor. Esse segundo volante, galera, só para situar, na minha avaliação, essa é a posição que o Vasco mais tem dificuldade, porque o Matheus Carvalho, primeiro, eu acho que ele é um volante, mas ele é um volante canhoto e fatalmente se sente muito mais à vontade jogando pelo lado esquerdo. Pelo lado direito, confesso que ele quase nem pisa naquele lado. E é o lado do Paulinho, né? O lado do Paulinho que ano passado foi titular absoluto, foi um dos grandes destaques daquela arrancada do Vasco, acabou machucando e acabou, né, desfalcando o Vasco. O Vasco não trouxe nenhum jogador, trouxe até o Galdames, que na minha visão é muito mais um meia, muito mais um reserva para o Paê do que propriamente um reserva para o Paulinho. Mas vamos lá, ô Vinícius, fala um pouco sobre esse segundo volante, o Nelson Deossa, né, 1,78 m, 24 anos, do Pachuca do México, colombiano e canhoto também. Né? Daria para ele jogar pelo lado direito? Lembrando que o Sforza é canhoto, né? Então como é que você avaliaria? Primeiro, a tentativa de contratação desse atleta e como ele poderia ajudar o Vasco. Claro. Então, esse é um atleta que vem sendo valorizado recentemente, né? Fez umas partidas excelentes pelo Pachuca. Antes ele não conseguia demonstrar essa regularidade nos clubes anteriores, inclusive na Colômbia. Mas pelo Pachuca ele está tendo uma regularidade absurda e é o tipo de jogador que para mim me lembra muito o Paulinho, né? Que tem muita intensidade com a bola e sem a bola também. Tem muita velocidade para correr para trás nos momentos em que é necessário voltar do ataque. E além disso tudo, tem um físico muito forte, né? E uma capacidade muito grande também de carregar a bola, que me lembra bastante Paulinho, apesar de que ele infiltra a área mais, é um segundo volante que ataca mais bastante. Ao meu ver, ele é um segundo volante que se valorizou bastante recentemente, então eu não sei se o Vasco teria recurso para contratá-lo agora, mas eu acredito que é um segundo volante que tem que ficar na mira do Vasco para o ano que vem ou para os próximos anos, quando for possível, porque ele disputando posição com o Paulinho, eu acredito que essa posição ficaria resguardada para o Vasco por um bom tempo, porque pelas partidas que eu assisti, ele realmente me chamou muita atenção e acredito que ele tem que ser valorizado nesse aspecto. Perfeito, ou até jogar ao lado do Paulinho, né? Se a gente for pensar numa composição, ele por ser canhoto, Paulinho por ser destro, ele fazendo, por exemplo, o que o Praxedes fazia no ano passado naquele tripé de meio campo, Praxedes o meia esquerdo, Paulinho o meia direita, mas tendo muita capacidade de voltar também. Então, e o Gabriel nos trouxe o Denilson, que é um jogador do Cuiabá, jogador que eu também acompanho, é um bom jogador, só que tem uma questão, né? Titular absoluto lá, imaginando que ele pode fazer o 7º jogo, tem contrato longo com o Cuiabá, o presidente do Cuiabá não costuma liberar tão fácil, foi assim com o Daverson, né? Deixou o cara escanteado, mas não liberou. E acredito que pelo Denilson também, ele fazia uma boa dupla com o Ranieri, ano passado, né, que foi pro Corinthians, e o Denilson, que é um jogador conhecido, que é nascido aqui no futebol carioca,
Então, Gabriel, fala um pouco sobre o Denilson, como é que ele poderia ajudar o Vasco. Ele que tem contrato longo, eu acho até que é uma contratação bastante complicada. Não sei se você também avalia dessa forma. Esse aí entra naquele pacote do sonho, né? O Denilson Do sonho, né? Perfeito. Exatamente. As características do Denilson são algumas bastante parecidas com o Paulinho, muita corrida em progressão, muito passe progressivo também. É um segundo volante que muitas vezes se confunde como um meia. Na mão do Tony Oliveira foi muito assim também, tendo muita liberdade para ir à frente, para muitas vezes interagir com o atacante também. O pivô geralmente era o Daverson, né? E é um jogador que pisa muito na área, tem uma boa finalização de fora, tudo mais. O Denilson é um jogador completo nesse sentido. Eu também acho uma contratação muito difícil, até pelo contrato longo, tudo mais, e pela projeção que ele tem. Eu acho difícil que ele saia para o mercado interno, até porque, como tu disse, Cristiano Dresch, que é o presidente do Cuiabá, é ruim de jogo pra caramba aqui no Brasil. A gente viu isso com o Daverson. Muita coisa. Exato. O Ranieri também demorou a sair para o Corinthians. Tem a situação do Riquelme, como a gente falou agora há pouco, que o Corinthians queria também lá no início e acabou não conseguindo. Então eu imagino que esse cara é o cara do sonho, assim. Se a gente não tem o Paulinho nunca mais, graças a Deus a gente vai ter o Paulinho agora em setembro, isso já é um alento, outubro, sei lá, o Denilson seria um sonho. Mas aí uma opção mais viável é um outro jogador que aí, esse eu considero como um talento perdido, por conta também de sequência e tudo mais, e contexto também, que é o Matheus Pereira. Muitos não vão lembrar, mas Matheus Pereira foi destaque da base do Corinthians, lá atrás, disputando copinha, tudo, e logo depois, Matheus Pereira vai para a Juventus, joga pelo Barcelona, todos em time B. Jogador canhoto, começou como um meia, muitas vezes até como meia pela direita, mas conforme foi passando o tempo, ele começou a recuar um pouco mais. E hoje no Eibar, na segunda divisão da Espanha, ele tem um bom destaque jogando como um segundo volante, né? É a posição prioritária dele, tem contrato até meio de 25, então seria uma outra oportunidade por ter um contrato curto aí. E é um jogador de ótimo trato com a bola. Esse jogador é o tipo da oportunidade que um time brasileiro que enxergar e trazer, fatalmente oferecendo um bom contexto para ele, de time já pré-montado, um bom primeiro volante, que aí já não casa tanto com o esforço assim no sentido de defender, e que ofereça liberdade para ele, tende a ser algo bastante interessante, porque ele se destaca realmente no momento com bola. É um jogador muito refinado tecnicamente, seja para o drible, seja para as conduções mais curtas, bom passe, boas viradas de jogo, e chega bem à frente também, tem boa finalização de fora, um jogador canhoto, que, como a gente vinha falando, você até falou, Joel, da posição do Sforza, que atua um pouquinho mais na esquerda, apesar de ser canhoto, o Matheus Pereira atua mais como um segundo volante pela direita, porque justamente ele vai receber essa bola muitas vezes em base de jogada ou infiltrar para bater com a canhota abrindo, aquela chapada que a gente está mais acostumado. Então, um jogador mais ofensivo do que o Denilson, e seria uma opção mais realmente de, tendo um 5 consolidado, o Matheus Pereira é uma ótima opção para segundo volante. Perfeito. Agora, esses jogadores, tá faltando um que você me mandou também, né, Vinícius? Acabei me perdendo aqui. Foi verdade. Que é um jogador do... Esse aí, valeu. Salvo pelo diretor Igor Silva. É o Miguel Melado, do Creta da Grécia. Baixinho, né? 1,76. Argentino, 31 anos, final de contrato. É uma opção também, jogador segundo volante, né? É destro, canhoto. Fala mais sobre esse jogador, por favor, Vinícius. Então, esse é um jogador que é destro a princípio, mas é ambidestro, na verdade, porque eu vejo ele fazer passes longos com ambas as pernas, isso já é um grande sinal para mim do jogador. Mas eu encontrei ele através de análise de dados também, que eu fiz recentemente, né? E ele acabou aparecendo como o melhor volante, melhor segundo volante que está jogando na Grécia atualmente. E eu fui procurar assistir algumas partidas dele, né? E o que eu encontrei foi um segundo volante de bastante intensidade, não de tanto carregar a bola ou de chutar ou de ajudar tanto assim no momento ofensivo. Ele acaba tendo uma visão boa para passes também, tanto para sempre companheiros que estão infiltrando na área acabam confiando muito nele para passes. Mas não é aquele segundo volante que vai conseguir conduzir tanto a bola e chutar para o gol, mas ele tem uma combatividade e uma intensidade na marcação que também é muito interessante para um segundo volante, né?
Então a gente acaba olhando aqui o segundo volante com capacidade de jogar, bastante capacidade de jogar pressionado, de auxiliar na saída de bola, de fazer passes longos, passes progressivos também, e de ajudar bastante na marcação. Também tem bastante intensidade e agressividade na marcação. Então, com o contrato dele acabando aí em julho, acredito que seria uma boa opção para o Vasco explorar. Perfeito. Então, é aquilo, né, galera? Opções tem. É isso que a gente... O objetivo dessa live é conjecturar. É claro que a gente não tem informações diretamente sobre esses jogadores. Até alguns que a gente trouxe tem até, por exemplo, o próprio Leão, que já foi tentado ano passado. É claro que esses contatos são retomados a partir do momento que existe uma janela. Mas é só para a galera que está chegando agora na nossa audiência rotativa. A gente está aqui projetando um mercado para o Vasco baseando-se nas posições, né? Com o Gabriel Mota, do Fultre, e o Vinícius Mouzinho, que é do Vasco Analytics, né? Uma página no Twitter, e peço para vocês também para divulgar as suas redes sociais, né? Quando estiver acabando a live. O trabalho de vocês é muito bom, parabenizo mais uma vez. Então, galera, só para quem está chegando agora entendendo, a gente está falando sobre possibilidades de contratações, lembrando que a janela abre no dia 10 de julho. Porém, as contratações não são fechadas a partir do dia 10. Dia 10 ela abre, mas o cavalo não precisa sair da cancela, sair correndo só depois que a cancela abre. Não, você pode já negociar de agora. Então é só para deixar claro. A gente imagina, né, projetando aí um primeiro volante, segundo volante, como já falamos sobre isso, sobre meia. E o meia, a gente imagina que Payet e Coutinho fechando, e tudo indica que isso irá acontecer e é uma questão de tempo, o Vasco vai ter dois meias muito bons, que poderão, é claro, jogar juntos e eventualmente montando um esquema com apenas um, caso o Payet esteja suspenso. Então, eu acho que meia não precisa, a partir do momento da chegada do Coutinho, tendo visto que o Vasco tem um Payet. Ou vocês, por exemplo, imaginem que tem que chegar mais um. Eu, particularmente, vejo o Galdames como meia, porque ele tem uma boa capacidade técnica, tem uma boa chegada, como aconteceu no Campeonato Carioca, de até fazer gols, de procurar pisar na área. Eu imagino que ele não pisa na área hoje em dia, muito porque ele tem atribuições defensivas e não tem uma grande intensidade para poder fazer o bate e volta, mas eu consigo entender, por exemplo, o Galdames entrando eventualmente no lugar do Payet para preencher aquele espaço do campo, eventualmente dar um passe, um chute de fora. O Galdames, eu vejo ele muito mais com qualidades ofensivas, claro que não estou comparando ele com o Payet, mas ele tem características de ofensivas e não características defensivas, ao meu ver. Então, tá fechado, né, galera? Meia armador, o Vasco não precisa, tendo essa questão do Coutinho. Estamos fechados nessa, correto? Então, beleza. Vamos seguir, então. Ponta esquerda, ou melhor, ponta direita. O Vasco tem atualmente o Rossi, o Adson e o Ryan, né, que está jogando por aquela posição. O Gabriel trouxe, né, um jogador muito conhecido, da galera que acompanha futebol já há bastante tempo, que é o Maxi Meza, jogador, inclusive, que já foi para a Copa do Mundo, se eu não me engano. Já um jogador argentino, com bastante passagens pela seleção, ponta direita do Monterrey, com contrato até o final do ano, que acaba tornando uma certa negociação até mais fácil, né? Porque ele está em final de contrato, vai que não quer renovar. Um jogador experiente, mas bom de bola. Isso ninguém dá para dizer que ele não é. Fala um pouco sobre ele, Gabriel. O que você tem acompanhado? Ele que já está, né, entrando numa idade importante, um veterano, mas tem demonstrado boa capacidade técnica, boa capacidade física. É um jogador que poderia ajudar de fato? É mais um daqueles que entra no pacote de sonho também, porque tá acabando. Beleza, tá certo. O contrato dele com o Monterrey. Inclusive tem até informações que ele pode sair do Monterrey agora, no meio do ano mesmo, aí vislumbrando outras janelas, até propriamente a brasileira. E o Maxi Meza é um jogador de seleção argentina, disputou Copa do Mundo e tudo mais. É um jogador que teria muito impacto no Vasco hoje, com toda certeza. Até por ter uma boa idade, né? Ele não fez 32 anos ainda, tem 31. E é um jogador de muita mobilidade, tem boa aceleração, principalmente o arranque inicial, que é quando ele vai partir realmente, ou quando ele recebe a bola. E por ser destro, pelo lado direito, tem essa questão de oferecer também em linha de fundo, isso é algo interessante também para a gente tratar, e trabalha bem com a perna não dominante também. E aí é um jogador muito vertical,
com drible, aceleração e muitas vezes buscando esse espaço o mais rápido possível para finalizar. É muito vertical e costuma ser o tipo de jogador que é bom para ser companheiro de ataque por um centroavante, como o Verratti, quando se tem um pivô, quando se tem um jogador que consegue reter um pouquinho mais os zagueiros, tendo um jogador como esse, tão vertical e que vai fazer tantas vezes o facão, é bastante interessante. O Meza seria realmente um nome que mudaria de patamar o Vasco. Mas agora, um outro nome que eu queria trazer, que realmente é bastante factível, pensando até no mercado interno, é o Lucas Barbosa, do Juventude, que, antes de qualquer coisa, tem um perfil, um biotipo muito, muito interessante. É um jogador bastante alto, tem 1,94 m, se eu não estou enganado, e utiliza muito da passada larga que ele tem para vencer os adversários, seja em duelos realmente, né, corpo a corpo, ou então na velocidade também, que é o que contribui bastante. O jogador que começou bem um ano, já tem aí uma boa média de gols, boa média de participações também, num time que tem Nenê, Jean Carlos, também que começou bem o ano, Gilberto centroavante, ou seja, era um time que em tese teria uma concentração de gols bastante limitada nesses jogadores. E aí o Lucas Barbosa conseguiu ter um certo protagonismo nesse ano também, marcando gols, dando assistência. Então é um jogador que, para ficar de olho, já que o Juventude, como a grande maioria dos clubes no Brasil, precisa vender também para se tornar sustentável, e o Lucas Barbosa certamente é um jogador que tende a entrar no radar dos grandes clubes no Brasil, por tudo isso que eu disse. Além disso, também tem bons atributos técnicos, é um bom finalizador com as duas pernas, pela altura vai bem, no alto também, consegue ter uma boa presença de área, então é um jogador para ficar de olho também. E aí, Vinícius, o que você tem a dizer sobre esses dois jogadores? Até comparando um pouco para a galera que está nos acompanhando, né? O Meza seria como quem? Como um Pavon, talvez, que está no Grêmio agora? Ou é um jogador, talvez um Paulinho, do Atlético Mineiro, que faz uma dupla com um Hulk, que tem só que o Paulinho às vezes até joga mais como centroavante. O Meza é um pouco mais de lado de campo. Trazendo a comparação, quem o Meza poderia, por exemplo, é um Luiz Henrique do Botafogo, é um Luiz Araújo do Flamengo, um jogador que daria para fazer uma característica, para fazer um comparativo. É um John Arias, um motorzinho que corre o jogo todo. E também falando sobre o Lucas Barbosa, é um jogador do Juventude, né? Tem a questão do número de jogos, né? Então isso também é um dificultador. Mas como é que você avalia esses dois nomes para a ponta direita? E se é que você tem e lembrou de algum jogador para a ponta direita também? Perfeito. Achei perfeita a recomendação, apesar de ser um sonho. Realmente é um nome que eu pensei também em trazer, mas que eu não acompanhei tanto recentemente. Então acabei não trazendo. Mas acho que seria uma ótima adição também, até por ser um jogador muito vertical, assim como o Gabriel falou, né, que poderia procurar também a linha de fundo, fazer cruzamentos, entrar na área a partir dali mesmo, e também poder infiltrar a área e receber passes passes em profundidade, né? Uma coisa que eu sinto que talvez o Vasco precise mais de jogadores que consigam infiltrar a área e aproveitar de passes mais em profundidade recentemente, para deixar o ataque menos previsível, talvez. Então achei ótimo. O Lucas também é um jogador que eu acompanhei, na verdade, pessoas falando sobre ele. Não cheguei a ver um jogo do Juventude nesses últimos tempos, e vi bastante gente comentando muito bem sobre ele. Então achei bem interessante o Gabriel trazer ele também aqui pra gente. Pretendo ver mais sobre ele agora, ainda mais depois desses comentários. Mas achei ótimas as recomendações, com certeza. E é um jogador que tem contrato até o final do ano. Como disse o Gabriel, né, por uma possibilidade de venda, o Juventude trabalha dessa maneira. É uma possibilidade interessante. Lembrando que a gente está tratando e levando em consideração a janela do ano passado, na qual o Vasco gastou. Não foi tanto, mas gastou algo em torno de 15 milhões para fazer. O Vasco, naquela ocasião, oferecia muito mais salário, conseguiu seduzir jogadores através dos salários, e não tanto com compra de passes. Mas com as compras que fez, foi bem pontuais. Paulinho, Verratti. Então, foram jogadores que chegaram aí, um por 6 milhões e meio, que foi o Paulinho, outro por 5 milhões e meio, que foi o Verratti, ou algo em torno disso. Então, é claro que o Juventude tem a questão do contrato, então, às vezes um valor como esse pode seduzir o Juventude, tendo em vista que o jogador pode assinar um pré-contrato já a partir desse mês. Então, vale ficar de olho aí no Lucas Barbosa, um ponta do Juventude, e também um Meza, um jogador argentino que joga no Monte Rei e também encerra o seu contrato no final do ano. Agora indo para a ponta esquerda, que teve o David agora
sendo barrado pelo Álvaro Pacheco por uma questão técnica, né, muito mal explicada na minha avaliação, até de acordo com a apuração junto ao staff do atleta, é o seguinte, chegaram para ele e não explicaram muito bem não, só falaram que ele não vai para o jogo. A gente sabe que existem aí notícias de que dão conta de que ele está na mira da MLS, a gente sabe que se o Vasco ficar com ele é um grande investimento, é papo de 16 milhões de reais, é um valor importante para investir num atacante que às vezes pode ser contestado. E a gente está trazendo jogadores aqui que poderiam dar até um retorno melhor por menos dinheiro. Então, pode ser uma questão administrativa, apesar de que não se confirma isso. Mas vamos aguardar os próximos capítulos, principalmente o jogo contra o Palmeiras, quando sair a lista de relacionados. Então, para a ponta esquerda tem o David, o próprio Payet, que joga daquela forma, mas não é propriamente dito um ponta, até porque um ponta também tem características e valências defensivas hoje em dia no futebol moderno, e o Payet a gente entende e sabe que não tem como entregar esse tipo de coisa. E o Gabriel também trouxe pra gente 2 jogadores. O Nico Lopes, inclusive, né, que é a primeira, peço para o Igor botar na tela, o Nico Lopes, inclusive, foi especulado recentemente, uma página, deu até, acho que uma página estrangeira que deu sobre ele com o interesse do Vasco e do Fluminense, ainda não confirmado, mas é um jogador que jogou no Internacional, né, no ano de 2019, se eu não me engano, 19 e 20, não é isso, Gabriel? E está agora um jogador uruguaio que está no León. Fala um pouco mais sobre esse jogador, Gabriel, e o que ele agregaria, tendo em vista aí que ele tem contrato até o ano que vem, mas se fosse para chegaria e ajudaria, né? Com certeza. Um disclaimer assim que quero fazer pra galera entender também, do lado direito a gente separou 2 extremos que são destros, mas que podem jogar pelo lado esquerdo também. E da mesma forma eu fiz pelo lado esquerdo, porque os 2 que a gente vai falar aqui, tanto o Nico Lopes quanto o Léo Chu, que a gente vai falar posteriormente, são canhotos. E podem jogar também pelo lado direito. Inclusive o Nico Lopes jogou muitas vezes pelo Inter do lado direito. E ele foi muito bem aqui no Brasil também, dá pra dizer isso também. O Nico ele já é um jogador um pouco mais velho, né? Já tá com seus 31 anos agora, vai fazer. Ele tem um contrato com o León até meio de 25, mas de acordo com a apuração que vem do México, ele vai sair agora, ele está em processo de rescisão de contrato, então é um jogador que fica livre no mercado, até por isso é uma outra boa oportunidade, e o Nico jogador que, assim então, como o Messa, lógico, então não se trata nem de um sonho, acho que então é plausível, tendo em vista que uma negociação talvez com entrega apenas de salário e luvas daria para motivá-lo a vir, ainda mais tratando do futebol brasileiro, no qual ele conhece e de certa forma até teve sucesso, né? Com toda certeza, do lado esquerdo não tem sonho, do lado esquerdo são opções plausíveis. E o Nico é um jogador que, apesar de estar com essa idade, ele já não entrega, nunca foi um jogador completamente veloz, assim, nem no tempo de Inter, ele se destacava muito mais por associar bem com o centroavante, bem naquela configuração que eu falei do Maxi Meza, de ser um bom segundo atacante, de aproveitar bem um jogador que faz um bom pivô, que consegue segurar os zagueiros como o Verratti consegue fazer no Vasco hoje, e é um jogador que pode partir das 2 pontas, tanto da esquerda quanto da direita. Hoje a gente vê o Vasco realmente precisando de um ponta direita, né? Já que a gente tem o Payet e o Coutinho possivelmente dividindo esse lado esquerdo e barra o centro, né? E aí um jogador uruguaio que aí preencheria novamente esse limite, né? Que o Vasco tem hoje 7 jogadores estrangeiros, pode ir a 9, né? De acordo com essa nova norma do Brasil hoje pela CBF. E ele tem uma boa idade ainda para performar. O que me chama a atenção no Nico é isso. No México, ele foi muito bem no Tigres antes, e no León ele já não conseguiu performar tão bem assim nessa temporada por conta de minutagem, realmente. Mas é um jogador que, com sequência, ele tem uma boa capacidade de performar assim no Brasil, como fez no Inter uns 3, 4 anos atrás. Então, saiu daqui, inclusive, mais ou menos como o Rigoni saiu do São Paulo. Não sei se vocês lembram, o Rigoni foi para a MLS e foi uma ausência bastante sentida também, bem nesse caminho. E o outro nome que eu trouxe é o Léo Chu, que é um jogador de base do Grêmio, jogou no Ceará, e hoje está no Seattle Sounders. Foi até mencionado no Fluminense no início do ano, não sei se vocês lembram, para essa posição de ser tanto o esquerdo quanto o direito. Inclusive, ele era alternativa ao Marquinhos, que acabou vindo de empréstimo do Arsenal, né? E o Léo Chu, ele tem um adendo aí que, além da idade, é um jogador muito jovem, né? 23 anos só, vai fazer 24 esse ano.
ele tem contrato até o final do ano. Então seria mais um facilitador para o Vasco poder agir nesse mercado caso perca o David agora no meio do ano e trazer uma reposição com uma boa projeção. O Léo Chu é um jogador de bastante velocidade, um bom trato com a bola em espaço curto, tem bom drible, boa condução. É um jogador que ainda pode melhorar na tomada de decisão. E isso, como eu disse lá atrás do lateral, que muitas vezes o lateral tem essa dificuldade de maturar na tomada de decisão e muitas vezes está em posição defensiva, o ponta também tem isso. O ponta geralmente ele nasce muito rápido, veloz e com uma boa agilidade, com uma boa capacidade de drible. A gente viu isso no Vinícius Júnior, por exemplo, que é o maior alto escalão hoje de pontas no mundo, né? O melhor jogador do mundo hoje por tudo que fez no Real Madrid na temporada. E o Léo Chu, lógico que na sua proporção, tem um pouco disso. É um jogador rápido, bom drible, mas que ainda pode evoluir nesse terço final na hora de tomar decisão. Mas aí é uma boa solução para o Vasco, talvez, estar pensando nessa questão do orçamento mais enxuto. É isso. Ô Vinícius, algum adendo em relação ao Léo Chu? Você lembra dele no Ceará, na própria base do Grêmio, e o próprio Nico Lopes, né, que jogou no Internacional, né, 2 jogadores aí expoentes do Rio Grande do Sul. Alguma outra indicação que você possa ter pensado, algum jogador para essa posição? Porque eu trato as pontas, assim como a volância, principalmente o segundo volante, como as peças principais, principalmente a ponta direita. E como a gente trouxe aí 4 jogadores, tendo ainda o Léo Chu e o Nico Lopes. Como é que você avalia esses 2 jogadores e essa posição? De fato, ela é um grande calcanhar de Aquiles do Vasco também? Ou um dos calcanhares de Aquiles do Vasco? Perfeito. Com certeza é um dos calcanhares de Aquiles, né? Que acaba que muitas vezes a gente pode até esquecer por conta das escalações com 3 zagueiros, em que a gente acaba tendo os laterais ali, né, fazendo a amplitude. Mas acho que é muito importante ter também essas opções pra gente, até para não ficar preso ao sistema de 3 zagueiros, ter essas opções quando a gente puder jogar com 2 apenas. E o Nico Lopes, inclusive, é um jogador que também eu acabei não trazendo, mas que sempre aparecia quando eu fazia pesquisa sobre pontas no México. É um jogador que constantemente aparecia também junto do Brian Rodrigues do América, do Diego Rossi também, né, do Columbus Crew, que eu lembro até que o Flamengo já sondou em algum momento. Então, enfim, é outro jogador que aparecia bastante para mim nesse momento, que eu pesquisava sobre os pontas no México, e sempre via ele com números bons. Nunca parei para assistir, mas é um nome que eu lembrei assim instantaneamente, justamente por aparecer muito nessas pesquisas. Tanto em números de gols quanto em números criativos, eu sempre via ele com os números lá em cima. O número de assistência acabava não sendo muito alto, mas vendo os números assim mais aprofundadamente, a gente percebia que era também porque os companheiros não estavam aproveitando muito as chances que ele criava. Então, é um nome que eu vejo assim com bastante positividade nesse momento. E pretendo até assistir mais, porque eu não assistir mais frequentemente no futuro, até porque eu não sabia sobre essa oportunidade de mercado. Bem bacana saber sobre isso agora. Então é um nome que eu vejo com bastante positividade mesmo. Sobre o Léo Chu, eu não tenho acompanhado tanto, então eu não posso afirmar também. Mas gostei bastante da descrição e acredito que agregaria bastante também, com certeza. Teve alguns nomes que não foram passados, e é claro que o torcedor vascaíno sempre fala muito sobre eles em relação ao que já foi passado no noticiário. Alguns jogadores que a gente não trouxe, a gente vai trazer agora, por exemplo, o Cuejá. Cuejá é um jogador que quase veio, teve negociação, e é um jogador caro. Era o sonho de consumo do Ramon Dias, só que o Ramon Dias, galera, não está mais no Vasco. E aí? Vocês fariam um investimento? Daria para trazer? O Cuejá, ele resolveria o problema? Porque, claro, a gente tem a memória dele no Flamengo, eu acho até que ele foi bem no Flamengo, mas eu não acho ele craque da posição. Eu acho ele um bom jogador, acho até que ajudaria. Mas dentre as opções que vocês trouxeram, o Cuejá, por exemplo, independentemente, está com grana para trazer, vamos lá, vamos trazer o Cuejá, que é um cara que já tem uma idade, que é caro e que demandaria talvez um investimento. Esse é um jogador que o torcedor gosta muito, né? Por tudo que já envolveu no noticiário. Vocês trariam, Vinícius? Você traria ele, Vinícius? Em detrimento, por exemplo, de alguma outra oportunidade que, por exemplo, trouxemos aqui? Considerando que o Vasco teria todo o dinheiro para isso, né? Que seria um investimento de nível parecido com o dos outros, acredito que sim. Acredito que ele agregaria muito aqui, com certeza. Né? A gente acaba falando muito sobre outros nomes também, justamente pelas oportunidades de mercado que a gente possui. Mas com certeza o volante que agregaria muito aqui, tanto na intensidade quanto na ocupação de espaços.
agregaria muito por aqui, com certeza. E para você, o Gabriel, o Gustavo Cuejá, ele seria imprescindível? Ou os jogadores, por exemplo, que vocês trouxeram aqui, teria algum que bateria de frente? Aí eu já ia falar pra ti, Joel, que é uma covardia a gente comparar Gustavo Cuéllar com o Santiago Longo e com o Éder Balanta, até pelo vigor. O Cuéllar é um jogador que se destaca muito pelo vigor físico e, inclusive, numa temporada que se esperava até a possibilidade dele sair da Arábia Saudita, ele foi o líder de desarme da Saudi Pro League, sendo que nessa mesma liga tem Marcelo Brozovic, tem Rubem Neves, Milinkovic Savic, jogadores com altos índices de boas capacidades para isso, e ele ainda assim foi o líder pelo Al-Shabaab. Então ele está muito valorizado lá, acho plenamente difícil que ele saia de lá, acho muito difícil que o Al-Shabaab libere agora, a não ser para um clube milionário lá da Arábia Saudita mesmo, porque o Al-Shabaab é um clube grande na Arábia Saudita. Se a gente for fazer uma escala ali, o Al-Shabaab é o 5º, 6º clube do país. Então não é tão fácil assim tirá-lo da equipe, muito menos depois de se valorizar depois de uma boa temporada, até melhor do que a anterior que ele tinha feito no Al-Hilal. Outro jogador também, que inclusive esteve no radar do Vasco, Gabriel Menino, que é um volante, segundo volante, já jogou até na ala. Para vocês, ele não vem, né, tendo muitas oportunidades. Para vocês, ele é um jogador que também agregaria? Começando por você, Gabriel. Com certeza, com certeza. O menino tem essa capacidade do que se fala muito do box to box, né? Que é essa capacidade de ir e voltar no campo, de defender e atacar na mesma intensidade, na mesma competência também, até porque o menino começa no Palmeiras como um lateral, né? Por mais que a posição original dele fosse um meio-campista, e ele é melhor meio-campista do que lateral, isso com certeza. Eu faço até um paralelo do que como foi o Alan no Vasco lá em 2011, que era o meio-campista e foi aproveitado como lateral justamente por essa capacidade de defender e atacar bem da mesma maneira, na mesma capacidade. E é um jogador que, lógico, se viesse no passado que estava mais próximo, né, lá naquela janela do Jair, tudo, teria ajudado muito no passado, mas nesse momento eu acho muito difícil que o Palmeiras, nesse monopólio que se criou em ser um dos grandes times do país e ter talvez uma das melhores situações financeiras também do país, é muito difícil que consiga negociar e trazer um jogador como esse por um valor acessível para o Vasco hoje, que está sem um dono, né? Ainda precisa buscar esse dono e um respaldo financeiro para fazer esse tipo de movimento, né? É verdade. Ô Vinícius, eu pensei, por exemplo, no Hércules, que meteu o terceiro gol do Fortaleza no empate em 3-3 com o Vasco. É um jogador que está na reserva do Fortaleza. E quando o Fortaleza o contratou, até pensei, porra, o Vasco às vezes perde essas oportunidades, cara. Não é possível. É um jogador que encaixaria também no Vasco, correto? Com certeza, acho que encaixaria muito nessa posição de segundo volante para atacar e defender também. Tem uma chegada boa à área ali, uma finalização boa de fora, como a gente infelizmente conseguiu perceber. Mas sim, eu acredito totalmente que ele agregaria também. As opções tem. O Hércules, por exemplo, é reserva, né? Imaginando que não pode fazer, que não fez ainda o 7º jogo. Seria uma hipótese interessante. Mas vamos aguardar, Joel, né? A janela abre no dia 10 de julho. Opa, fala aí. O Fortaleza, inclusive, tem 2 jogadores que casariam muito bem no Vasco. Além do Hércules, que, se eu não me engano, teve até especulação dele lá quando o Vasco subiu, né, de 22 para 23. O Moisés. Sim, lá também atrás teve. Moisés também, ponta esquerda, é muito bom. Muito bom jogador. Tem uma história, cara. O Moisés, ele vai da Ponte Preta, agora eu não me recordo do time que ele foi. Ele foi pro Fortaleza, pro próprio Fortaleza. Em 22, não é isso? O Moisés não vem pro Vasco, cara, por causa de menos de R$1 milhão. Essa era a situação do Vasco. Já tinha tudo mapeado, tudo negociado, sendo que, não é de graça. Então, o Fortaleza foi e pagou. Eu acho que não chega nem a R$1 milhão. O Vasco não tinha para investir no jogador, no Moisés. Isso em 22 ou 21. Agora não me recordo. Eu acho que foi 22, cara. É isso. Esse, infelizmente, era o Vasco anteriormente. Hoje em dia até consegue pagar bons salários, mas ainda é uma névoa de preocupação que ronda, né? Infelizmente, por conta dessa questão da liminar, é associativo, é 777, vai ser vendido ou não vai ser, mas é até interessante a gente discutir, até trazendo sobre esse ponto, sobre essa ótica, de que um jogador deixou de vir
por conta de salário, e hoje em dia, em tese, o Vasco até consegue oferecer bons salários, mas né, tá num patamar muito diferente, mas é claro, do que se investiu e do que se gasta, tinha a obrigação de estar melhor. A gente vai se encaminhando para o final, e não falamos sobre centroavante, né, porque, em tese, vamos dar uma chance para o Cleiton, e ainda tem o Ryan que daria para jogar naquela função, e é claro, o Verratti, artilheiro da Copa do Brasil, artilheiro do Campeonato Brasileiro, um dos centroavantes em melhores fases do futebol, ainda bem que veste a Cruz de Malta. Mas o Cleiton e o Ryan. O Cleiton ainda não teve nem minutagem, cara. Eu confesso que eu não consigo nem dizer sobre o Cleiton. Talvez agora, sob o comando do Álvaro Pacheco, treinador que veio de Portugal, onde ele conseguiu se destacar pelo Casa Pia, consiga tirar dele ali uma composição bacana para ser, ora, reserva do Verratti, eventualmente ao lado do Verratti, porque roubar a vaga do Verratti eu acho muito complicado. Então, na posição de centroavante, vocês também não fariam nenhum movimento nessa janela. Tá por aí também, não é isso, Vinícius? É isso mesmo, concordo totalmente. Então, perfeito. A gente tem o Cleiton também e o Ryan, então... É isso. Então, galera, vamos lá. Hoje é dia 9 de junho, 8 de junho, melhor dizendo. A janela, no caso, abre no dia 10 de julho, lembrando que o Vasco já se movimenta no mercado através já de sondagens, conversando com empresários. É claro que o Vasco sabe que precisa reforçar, é claro que o Vasco vai se reforçar, e o que a gente fez aqui foi conjecturar as opções que tem no mercado, né? Brincar um dia de executivo, de scout, ali sentado na mesa do Vasco e trazendo para vocês opções. Opções, é claro que algumas tratadas como sonho, mas outras tratadas com muita realidade. Então a gente pede, né? Vai que esses jogadores impactam na torcida vascaína, começa a fazer pressão. Será que o pessoal do scout está vendo a live? O próprio Pedro Martins? Será que esses jogadores estão mapeados lá? Vai que vocês que trouxeram os nomes. Eu só estou aqui conversando com vocês e pedindo a opinião. Vocês são os especialistas e, mais uma vez, eu agradeço a oportunidade de ter conversado com vocês terem cedido o tempo de vocês. Então, para começar, ou melhor, para terminar, claro que vocês vão deixar aqui o trabalho, que é um grande trabalho. Peço para todos que sigam, que entendam, compartilhem o trabalho desses feras, que eles são muito bons. Começando por você, Vinícius. Deixa aí suas redes sociais, o seu trabalho e tudo que você tem feito aí. Eu acompanho já há bastante tempo e parabenizo você por esse trabalho. Muito obrigado, Joel, de verdade, aí, pelo convite por hoje. Fiquei muito feliz de poder participar aqui. Meu Twitter, para quem não conhece ainda, é @Vasco_Analytics, né? Eu procuro postar bastante análise de desempenho do Vasco, principalmente focado em dados, né? Tento trazer alguma coisa tática de vez em quando, mas o foco principal da página é realmente trazer essa análise com base em dados e principalmente visualizações, por exemplo, sobre passes em campo, mapas de chute, né? Radares de jogadores para elencar as principais características deles. Então, agradeceria bastante se vocês pudessem seguir. E, novamente, muito obrigado pelo convite. Foi muito prazeroso estar aqui hoje. Beleza. E o Gabriel, que já está se transformando num sócio do canal, né? Participando pela segunda vez aqui com a gente. Muito obrigado também pelo seu conhecimento. Fique à vontade para divulgar suas redes sociais e também o seu perfil, né? E o que você faz, o próprio site, né? O canal que você tem. Então, fica à vontade aí. É isso aí, valeu mais uma vez, Joel, pelo convite, pela parceria aqui, estamos sempre às ordens aqui quando precisar. Prazerzão estar contigo, com o Jean, parabéns também ao Vinícius pelo trabalho, também acompanho bastante. Essas páginas de Vasco, cara, são muito necessárias para uma torcida que, como a gente vem ouvindo bastante, falando até, queima muito rápido o jogador, e a gente tem que ter um pouco mais de paciência e observar o contexto. Eu acho que esse tipo de trabalho é muito necessário para a gente entender também jogador por jogador. Mas, pessoal, as nossas redes aqui, inicialmente com o Futre, né? O Futre FC, @FutreFC em todas as redes sociais. Segue lá a gente, que a gente traz muito conteúdo sobre análise tática, vídeos no YouTube. Agora tá vindo o Coutinho, vai ter vídeo do Coutinho agora, imagino que essa semana. Então vocês vão poder curtir lá no canal também. E as minhas redes, Gabriel DDEA Mota, no Twitter e no Instagram. Caso alguém queira chegar lá, trocar aquela ideia, eu também de vez em quando falo sobre Vasco no Twitter lá de uma forma mais aprofundada. A gente pode sempre fazer esse bate-papo por ali. Valeu? Mais uma vez, eu agradeço bastante o convite. Gabriel Mota, Vinícius Mouzinho, muito obrigado pela participação de vocês. Ao Jean Faísca também, que teve que sair no meio da live,
porque tinha uma tarde de autógrafos, você sabe como é que é o Jean Faísca, nossa referência aqui do canal. Então, um cara famoso, um cara muito, sabe, muito procurado. Então, teve uma tarde de autógrafos hoje lá em Joinville, né? Ele que é a estrela da cidade, estrela da região. Então, teve os seus afazeres profissionais, o Jean Faísca, teve que sair um pouco mais cedo, mas agradecendo a ele. E também ao nosso Igor Silva, nosso diretor do canal Atenção Vascaínos, sempre aí nas carrapetas, regulando as nossas imagens, nossos vídeos. Está legal nosso microfone, nosso som, né? E também coloca as imagens na tela e ilustra muito bem e brilhantemente essa live. Eu me despeço por aqui. Obrigado a galera que esteve presente em quase 2 horas de bate-papo. Então, muito obrigado para você. Mais uma vez, eu peço o like, compartilhe essa live e se inscreva no canal Atenção Vascaínos. Um abraço, galera, e até a próxima. Valeu! Levantamento para Roberto Dinamite, sozinho, atenção, vai enfiar, gol! Que golaço maravilhoso do moço que mora em Caxias!